conforme anunciamos anteriormente, receberíamos aqui, aliás, vamos receber o Carlos Ferreira. Ele é ex-membro do Conselho Gestor, que esteve na frente ou no front antes da nova diretoria, da atual diretoria, conselheiro do clube, figura importante que fala também dessa mudança, das mudanças que ocorrerão no Cruzeiro e que já vem acontecendo. Carlos Ferreira, nosso convidado, já participou em outras oportunidades por aqui, figura representativa dentro do clube. Já aproveito para primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite, Carlos, e dar um bom dia. E aí já emendo, inclusive, depois do bom dia, eu já emendo aqui com uma pergunta. Nós entrevistamos recentemente aqui advogado responsável pela estrutura desse estatuto, já assistimos outras entrevistas, já vimos o presidente falar, já lemos sobre algumas entrevistas do Pedro Mesquita, que é da empresa responsável pela negociação, enfim, tuitada do próprio Pedro Mesquita. Eu queria saber, o Carlos Ferreira, como é que está notando tudo isso dentro do clube, todos esses movimentos, está otimista? Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Bom dia, Everton, bom dia, Leandro Cabido, Alexandre Silva e CJ, bom dia a toda a nação cruzeirense, a todos os ouvintes da 98, é sempre um grande prazer falar novamente com vocês, né? Esse programa aí que cada dia mais é destaque, né, no cenário mineiro e brasileiro. Bom, com relação a minha opinião é que eu vejo com uma perspectiva muito boa a aprovação no dia 17. Haja vista que eu tenho conversado nos bastidores com muitos conselheiros e a resposta é sempre positiva, que iremos aprovar no dia 17. Há sim um temor da torcida e é até aceitável, né? Que um temor de não aprovação, mas eu não acredito nessa possibilidade, estou muito confiante, é um momento histórico na vida do Cruzeiro e certamente nós sairemos dessa e voltaremos a triunfar novamente no cenário esportivo nacional. Ô Carlos, é o CJ que está falando, prazer falar contigo novamente. Nós conversamos não só de forma virtual, mas também você esteve aqui enquanto estava junto com o núcleo gestor algumas vezes, né, participando do processo, aquele processo difícil de transição, né, de uma queda para a Série B, de um ineditismo também, fazendo aquele mandato muito difícil ali à frente do Cruzeiro em 2020. Então, prazer receber você aqui. A gente quer passar para o torcedor, ô Carlos, porque como é uma novidade e muito se fala de SAF, de um momento para safar mesmo, desculpa até o trocadilho, o clube dessa situação, porque não teria outro caminho. Me lembro lá atrás, Vitório Medioli falando que deveria começar do zero e muitas discussões, muitas coisas antes dessa lei ser aprovada. Mas agora pra gente, já que a lei é aprovada, já tem Botafogo, América, o Cruzeiro dando esses primeiros passos, pra gente passar pro torcedor de uma forma mais profunda e não de uma forma tão rasa, quais as mudanças desse estatuto, o que vocês já têm como certeza, o que os conselheiros conversam entre eles para que o torcedor tenha uma certeza e fique o menos aéreo possível, Carlos, por mais que a gente saiba que ainda é uma novidade. A SAF é a solução, mas não quer dizer que sendo solução, que já a partir do dia 18, já que a reunião, a Assembleia acontece dia 17, a partir do dia 18 vai estar tudo mudado, tudo melhorado, de forma profunda. Quais as mudanças que o torcedor pode ver nessa mudança? Bom dia, prazer receber você aqui. Bom dia, CJ, é sempre um prazer falar com vocês. Não existe fórmula mágica, né, CJ? Você sabe que no futebol, em qualquer segmento, não existe fórmula mágica para você fazer ter sucesso. Então, a SAF veio num momento oportuno para o Cruzeiro, né? Aqui eu quero até parabenizar o presidente pela sua intervenção junto ao Congresso Nacional, porque essa lei ela foi aprovada de uma maneira, de uma forma muito célere, né? Que não é tão comum lá no Congresso Nacional. Ele teve reuniões com Arthur Lira, né? Com o Rodrigo Pacheco,
Então, assim, eu quero até parabenizar pelo ótimo desempenho dele com relação a essa transformação do Cruzeiro em SAF. Não teve, assim, um resultado tão expressivo, né, dentro de campo, né, desportivo, mas a gente não pode também deixar bem claro aqui o belo trabalho que ele fez nessa conversão em SAF. Bom, existe muita confusão, né, entre torcedores, até próprios conselheiros, com relação a esses percentuais, o que será, né, se é 60, tem gente que me procura, fala, você vai votar 60, você vai votar 70, 80, gente, não existe isso, existe no edital, é que o Cruzeiro ficará com 10%, eu vou falar de uma maneira bem didática, né, para que todos entendam, o Cruzeiro ficará com 10% do capital social, pronto. Então, quer dizer, uma vez votado no dia 17 e aprovado, é 10% do Cruzeiro e 90% para ser alienado, para ser vendido. Então, não tem esse negócio de 70%, 60%, tira isso está causando confusão no torcedor, no próprio conselheiro. O Cruzeiro vai, sim, nós vamos aprovar, né, eu tenho absoluta certeza que no dia 17 será aprovado os 90% de alienação. Isso aí é fato. Então, alguém aí que, porventura, nas redes sociais, falam diferente sobre isso, não existe. O que tem no edital e o que será votado no dia 17 é exatamente 90%, até 90% de alienação do Cruzeiro. Então, não adianta a gente ficar com muito, né, como diz aí no ditado, muito mimimi, porque não tem. É isso aí e acabou. E vai ser votado e é novo momento do Cruzeiro, é um momento histórico, né? Eu espero que a torcida, né, já tenha aí uma movimentação da torcida ir para lá e eu espero que a torcida vá mesmo, que cante, que solte foguete, que celebre essa nossa vitória no dia 17. Carlos, Leandro Cabido, prazer falar com você novamente. Ontem o Pedro Mesquita, ele fez uma pressão e até do meu ponto de vista, eu sei que isso não é unânime, mas do meu ponto de vista até mesmo uma chantagem mercadológica falando que se não for aprovado eles sairiam do processo de qualquer forma. Como é que vocês, dentro do Conselho, como é que vocês dentro desse processo viram isso? Olha, o Pedro Mesquita é um baita profissional, né? A história dele aí já fala por si. Essa declaração, eu não vou adentrar muito no mérito dela, porque ele é um grande cruzeirense também, mas eu penso por outro lado. Uma declaração dessa, ela acaba, de certa forma, pressionando a torcida, e a torcida tem muitos radicais dentro da torcida, e esses radicais começam a falar em violência, em pressão do conselheiro, só que eles esquecem que existe uma situação nisso aí. Historicamente, o associado do Cruzeiro, ele não vota, ele não vai votar. Historicamente, ele não vota. A partir de uma declaração dessa, e a partir daquilo que as redes sociais vêm, não, a torcida vai para frente, então, até uma incitação, não Pedro Moreira sentou violência, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que alguns radicais em redes sociais incitam a violência, e isso faz com que aquele associado do bem que quer votar pelos 90%, aquele conselheiro do bem que quer votar pelos 90%, ele fica intimidado, né? Ele se intimida e acaba não indo. Então tem uma frase muito emblemática do Itz, né, que ele sempre fala, meu amigo Felipe Itz, que para que o mal triunfe, basta o silêncio dos bons. Então, gente, vamos lá, eu quero que a torcida vá, né, que solte foguete, que cante o hino, que celebre esse momento tão importante e que certamente será aprovado, né, mas assim, sem nenhum tipo de incitação, porque certamente vai trazer certo temor para aquelas pessoas que historicamente, né, igual os associados, não vão votar. Ô Carlos, o Alexandre também está por aqui, tem uma pergunta para você. Bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Ainda dentro desse assunto, da questão do Conselho e dessa possível votação, vocês identificam ainda no Conselho alguns, podemos dizer, alguns focos de resistência ainda, gente que é contra ainda essa votação? Vocês... Por um acaso, pode ter sido, até por isso, né, o tweet do Pedro ontem, você como conselheiro,
consegue identificar ainda algum focozinho de resistência ali, de gente que não quer essa mudança, de gente que quer manter as coisas como são, e você acha que vai ter algum probleminha com relação a esse pessoal que ainda fica meio com o pé atrás por causa dessa mudança? Olha, eu acho que a gente vive numa democracia, né? E cada um tem o direito de expressar, de falar o que bem entender. Mas esse tipo de conselheiro, essa turma que pensam diferente da maioria, é muito pequena, não vai interferir na aprovação, eu tenho absoluta certeza. E assim, eu volto a frisar que é importante que a torcida incentive os associados aí, que incentive os conselheiros de bem aí, para que votem a favor. Essa minoria, certamente, ela não vai ter nenhum efeito na votação no dia 17 e nós sairemos de lá vitoriosos, né? O Cruzeiro sairá vitorioso mais uma vez. Ô, Carlos, tem uma ala, e é uma ala considerável do clube, que trata a questão da SAF como único caminho para salvar o Cruzeiro. Só que por trás desse único caminho tem uma questão que a gente precisa avaliar, que é de quem as pessoas que comprarem, que negociarem com o clube, que colocarem o dinheiro dentro do clube, essas pessoas conhecem a história, essas pessoas vão tratar a coisa com o devido respeito, considerando tudo que o Cruzeiro fez até o rebaixamento, que é um clube multicampeão, é uma instituição gigantesca. Vocês temem por isso também? É uma coisa que vocês discutem. Pô, a gente tem um único caminho a ser seguido, mas a gente não sabe quem vai colocar esse dinheiro aqui. Isso é uma coisa que preocupa. Bom, porque a partir do momento que coloca dinheiro e compra, por mais que cláusulas garantam situações já impostas e corriqueiras dentro do clube, e que necessitam, por exemplo, tem umas coisas que parecem bobinhas, mas que garantem. E hoje, inclusive, recebi agora há pouco no Twitter aqui uma pergunta tratando disso. Pô, mas quem colocar o dinheiro pode fazer o que bem entender, mudar a cor, mudar nome, Não pode. Tem cláusulas que garantem. Mas coisas mais importantes que isso, que para o torcedor tem uma relevância absurda e com razão, preocupam. Como vocês não têm a menor ideia de quem vai colocar o dinheiro, sendo o único caminho, tem algo que você levanta como questionamento às pessoas que estão diretamente ligadas à SAF? Tem alguma coisa que incomoda o Carlos e o grupo que apoia essa virada para a SAF, essa venda de percentual do clube? Ô Everton, é prematuro a gente falar, né? Mas eu acredito muito na capacidade do Conselho de Administração, juntamente com o Sérgio, né? Que tem o Sérgio, inclusive é o Sérgio, né? O Paulo Guimarães e o Alvimar. A gente confia que eles receberão, né, ao analisar as propostas que chegarão à mesa, eles irão analisar aquele investidor que pensa, né, no Cruzeiro como um todo, pela grandeza do Cruzeiro. O Cruzeiro é gigante, né, provavelmente uma proposta que abarque toda uma estrutura que mantenha, né, o Cruzeiro multicampeão. Eles irão aprovar, nem sempre aquele que vai ter o maior cheque, assim, que vai dar o maior cheque, assim como o Pedro Mesquita já falou em algumas entrevistas dele. Mas certamente aquele investidor que vai observar a grandeza do Cruzeiro, que vai investir no futebol, que vai deixar o Cruzeiro novamente multicampeão. Então, a gente tem que confiar no Sérgio, no Alvimar, né, no Paulo Henrique Guimarães, que faça aí um estudo bem aprofundado desses futuros investidores, que irão apresentar proposta, e aquela que melhor atender aos interesses do Cruzeiro certamente será a ganhadora. Então, confiar, né? Eu não tenho nenhum tipo de preocupação com relação a isso, porque se vier um investidor ali que queira investir só na base, só na formação, esse investidor certamente ele será descartado, né? Então, eu não tenho muito temor com relação a isso, não, Everton. Tem um jornalista chamado Eric Betting, ontem, inclusive, ele tem um texto sobre o assunto no site da ESPN, onde ele questiona que grupos investidores, Carlos, não têm comprado clubes. Que alguns chineses que compraram clubes na Espanha e na Itália estão, inclusive,
querendo sair do negócio e vendendo até com prejuízo, porque não conseguiram os resultados esperados. A pandemia, obviamente, trouxe muitos problemas a esses investidores. Parece que o Newcastle foi vendido agora para um grupo árabe, e não é uma situação que tem sido também, perdão pela redundância, não tem sido corriqueira no mundo da bola. Que grupos investidores estão preferindo comprar direitos de transmissão de algumas ligas do que propriamente clubes. O Cruzeiro é um clube que está entre os grandes clubes campeões do futebol brasileiro. Nas últimas 2 décadas ganhou vários títulos e isso transformou o clube ainda numa instituição de maior relevância. Agora, as pessoas que lidam nesse meio, elas dizem muito sobre, quem compra para revender depois. Quem compra, não compra para ter lucros rápidos. E o que me deixa, por vezes, curioso é natural que vocês trabalhem com otimismo. O otimismo ajuda no negócio. Mas e se quem vier para o clube, você disse aí, eu não acredito que se um investidor vier para comprar e não tiver um projeto grandioso, que isso seja aprovado. Mas pela necessidade da entrada desse dinheiro, o clube, diante de tudo que está passando, de uma dívida que aumenta cerca de 100 milhões por ano, o clube ainda tem alguma condição de analisar o perfil do investidor e tomar decisão, mesmo que esse investidor chegue com dinheiro, ou seja, se o investidor chegar e disser que quer trabalhar com revelação de jogadores, mas que não pensa em montar times caros, times que custam muito caro, porque ganhar título custa caro. O Cruzeiro sabe muito bem disso. Como é que vocês podem dizer não para quem tem o dinheiro, pode salvar o clube, mas que não tem ideias que sejam convergentes com a de vocês? Ô Everton, eu tenho assim, eu até li essa matéria mesmo desse jornalista, e eu entendo que a SAF no Brasil, o futebol brasileiro, ele é diferente. Você vê que na Inglaterra inicia um campeonato, qualquer competição, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, tem 3 ou no máximo 4 clubes em condições de serem campeões. No Brasil, você inicia com 7, 8 clubes com condição de ser campeões. Então, o futebol brasileiro, eu acho que ele é à parte, ele é muito atrativo, sim, e a lei, inclusive, foi muito bem elaborada, a lei protege, tem uma segurança jurídica incrível para o investidor. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro está no caminho certo e sim, até o próprio Pedro diz claramente isso nas entrevistas dele, que há sim 15 a 20 interessados no Cruzeiro. Agora, com relação se tiver um investidor, somente um, e falar, eu vou investir menos no profissional e mais na base. Então, assim, na formação de jogador, eu não acredito que isso aconteça. Mas, assim, hipoteticamente, diante da sua pergunta, se isso acontecer, tem que ser analisado. Vamos deixar o Cruzeiro acabar? Ou vamos aceitar? Então, assim, é importante que, igual eu falei, o Conselho de Administração, são pessoas muito bem preparadas para decidir sobre essas questões. Eu tenho absoluta certeza que decidirão o que for melhor, que atenda os melhores interesses do Cruzeiro. Então, se tiver só um nessa condição, provavelmente vai aceitar, vai deixar o Cruzeiro acabar? Não pode, né? Carlos, se tem 15 a 20 investidores interessados no Cruzeiro, a primeira pergunta é: por que mudar, então, o estatuto novamente? E segundo, por que não entregar 100% do clube para o investidor, que é, por exemplo, uma proposta que o Botafogo tem? Por que ficar com 10%? Qual que é o interesse do próprio Conselho do Cruzeiro em ficar com 10%? Veja bem, a própria lei, os 10%, ela assegura ao Cruzeiro, à associação, o direito de vetar mudança de cor de camisa, mudança de cidade. Tem algumas vedações que esses 10% aí autorizam o Cruzeiro a não deixar, a proteger o clube. E isso é de muito interesse da torcida, interesse de todos nós. Então, os 10% não é o conselho que quer 10%, que quer gerir 10%, não. Existe na lei que esses 10%, das ações ordinárias de classe A, elas podem ter o poder de vetar essas mudanças.
Então, a questão aí não é o conselho que quer 10. Se a lei deu essa prerrogativa para o clube, né, e a diretoria entendeu por bem, e eu concordo com isso, que seja os 90 mesmo, até 90. Agora, se vai chegar a proposta mais vantajosa de 80, de 70, de 90, e aí o Conselho de Administração, né, que inclusive tem o Sérgio, a gente vai decidir qual vai ser a melhor caminho para o Cruzeiro. Eu confio muito neles, eu tenho certeza que eles farão aquilo que for melhor para o clube. Então, os 10% aí não é para o Conselho ficar com 10%, por exemplo, ficar com 10%. Existem regras dentro da lei que quem detém esses 10%, né, das ações ordinárias de classe A, tem o poder de veto. Interessante você falar isso sobre os 100%, 90-10, porque é uma pergunta que os torcedores estão vindo aqui nas redes sociais e questionando. Então, acabou respondendo muitos que perguntaram sobre isso, inclusive gente falando que mal teria, e agora ficou entendido. Agora, sobre uma palavra que você usou muito aí, Carlos, confiar. E eu gostaria, obviamente, você não trabalha para o Sérgio Santos Rodrigues, nem recebe para poder defendê-lo, enfim. Mas é porque, longe dele ser o único culpado, hein? Longe de ser dele a culpa, inclusive, do Cruzeiro tá nessa situação. Mas, tanto no mandato tampão, aquele mandato de 7 meses, logo após o núcleo gestor, e agora no primeiro ano do triênio, muitos torcedores, e você acompanha, você é ativo nas redes sociais, tem uma restrição ou tem uma desconfiança, já que eu estou usando a palavra confiar que você utilizou aí, com relação ao trabalho do Sérgio. Então, até para que a gente tenta falar com ele aqui no 98 Esportes, mas como você veio hoje representando o Cruzeiro, o que o torcedor cruzeirense, ou o que levaria o torcedor cruzeirense a confiar no trabalho do Sérgio, inclusive elogiado aqui, o Everton não cansa de falar sobre o trabalho que ele tem de articulação, que ele é um bom gestor nesse sentido. O que o torcedor do Cruzeiro pode ter a confiança de que está em um processo de sucesso, Carlos? Jota, isso aí é algo de cunho pessoal de cada um, entendeu? Cada um vai acreditar no Sérgio, outros não vão acreditar. Eu tenho algumas restrições também, não sou advogado de defesa dele, nem estou fazendo defesa do Sérgio aqui, né? Eu acho que no futebol, né, apesar do Cruzeiro não ter condição financeira para montar um grande time, mas houve muitos erros, né? E ele também sabe disso, o Sérgio sabe que ele errou, inclusive já pediu desculpa publicamente, né? Então, assim, o meu elogio foi por questão da condução da SAF. Agora, confiar, né, no Sérgio, confiar no Conselho de Administração, confiar na diretoria, que irão fazer, que irão decidir o futuro do Cruzeiro, é de cunho de cada um, é cunho pessoal. Eu tenho minhas desconfianças, o Joaquim tem a dele, o Pedro tem a dele, cada um tem a sua. Então eu não posso generalizar aqui e falar, não confio no Sérgio, por isso, por aquilo, não tem isso. Então eu acho que, uma vez aprovado, dia 17, a alteração do estatuto, a partir dali vai nos restar fiscalizar e confiar no bom trabalho dessa comissão, desse Conselho de Administração que foi formado lá na eleição em agosto, lá na Assembleia de agosto, onde foi aprovado a criação da SAF. Então é só... Pode prosseguir, Carlos, perdão. Não, finalizei. Você faz algum questionamento, Carlos? Tem algum questionamento por parte do Carlos Ferreira ou de alguém do seu grupo sobre a SAF? Você fala de otimismo, você fala de confiança. Mas o controle, enquanto esse controle era da diretoria, a diretoria errou demais. E o controle, depois da coisa feita, não vai passar mais pelo Conselho Deliberativo. Tem cláusulas que dão segurança a um monte de coisas ao clube. E mesmo com 100% de venda também, como o Cabido destacou ali, você coloca cláusulas que precisam ser respeitadas. Mas independentemente disso, quando o controle total era da diretoria, o clube parece que não saía do buraco. Foi cavando e se enterrando cada vez mais até chegar, até ser vendida a ideia para o torcedor de que a SAF era o único caminho. Uma SAF feita como o Cruzeiro vem fazendo, ela é um caminho, mas ontem falávamos aqui, existe um outro.
o trilhardário Carlos Ferreira resolve amanhã meter 500 paus aí no clube sem passar papel, como vem acontecendo no Atlético, e o Cruzeiro se salvaria desse problema que parece que só aumenta. Agora, você como um cara que acompanhou, desculpa, um cara não, um homem que acompanhou muito de perto tudo isso que aconteceu com o Cruzeiro, de muitos anos para cá, até o Cruzeiro chegar na situação que se encontra. Você não faz nenhum questionamento à SAF, Carlos? Você só enxerga coisas boas na SAF? Não tem nenhum questionamento que foi feito, não tem nada que foi apresentado que possa, de repente, ser dito ao torcedor, porque o torcedor não é 100% da torcida que está otimista com isso, porque ninguém sabe quem vai comprar o clube e o que fará a partir do momento que esse dinheiro entrar. Você não tem nenhum questionamento à SAF? Olha, ô Everton, você lembra bem das declarações do Medioli logo no início do Conselho Gestor, que nós entramos lá? O Medioli falou que uma das possíveis soluções do Cruzeiro era fechar, iniciar novamente na Série D, recuperação judicial, que naquela ocasião não existia por ser associação, falou em falência, também não existia por ser associação, mas o Medioli falou, gente, não tem solução, a solução é recomeçar. Então, na gestão do Sérgio, eu acho que o fato da gente não ter tido acesso à Série A, não ter subido para a Série A, prejudicou muito, porque as receitas continuaram lá embaixo e é impossível fazer futebol sem dinheiro. Chegou nesse momento agora que ou adere aquilo que o Medioli falou no início, ou vai à SAF. Então, eu acho que, nesse momento, a SAF é sim o melhor caminho para o Cruzeiro. Eu acho que recomeçar, fechar as portas, dar calote, enfim, fazer alguma coisa dessa natureza não é uma ideia mais inteligente. Então, eu acho que, nesse momento, a ideia mais inteligente e que vai resolver os problemas do Cruzeiro, a gente quer dizer, pelo menos, imediatamente, essas dívidas de curto prazo, e médio prazo, que vai resolver é a SAF. Porque há uma coisa que a gente sempre discute aqui fora do ar e que agora a gente pode trazer para o ar, que são os interesses divergentes das partes envolvidas. O que se vende hoje para o torcedor? E muitos compram, e quando há um questionamento por parte da imprensa, ficam putos com a imprensa. Mas vamos lá. O que se vende para o torcedor? O dinheiro entra, o clube se recupera e volta a ser um clube multicampeão. Montar um time campeão custa caro. O investidor quer lucro, ele quer lucro. O investidor, a empresa, o grupo que colocar dinheiro, ele quer lucro. Por isso a gente fala de divergência de projeto mesmo. O que vocês do Cruzeiro, que vão voltar para a venda de 90% desse 90% do clube. O que vocês querem? Até 90%, isso, porque pode ser que seja 70-30 e que fique 20% aí para quando o clube se valorizar mais. O que vocês querem é a recuperação, o que a torcida quer é a recuperação do clube e o clube voltar a ser multicampeão. Mas o grupo que vai colocar dinheiro no negócio quer lucro. Será que o grupo que vai colocar dinheiro no Cruzeiro vai querer montar um time para ser campeão, um time caro, um time que custa muito? Essa pergunta precisa ser feita, Carlos, e alguém precisa responder isso. Porque estão vendendo uma ideia de que depois que eu não sei quantos milhões entrariam, e o próprio Pedro Mesquita disse que qualquer valor que for colocado em pauta é mera especulação. Porque o que precisa ser vendido para o torcedor é a realidade de que tudo leva tempo e que pode ser que o investidor chegue aqui e não queira a mesma coisa que vocês querem. E aí, como explicar isso para o torcedor? Eu volto a frisar, o Conselho de Administração do Cruzeiro, composto pelo Alvimar, pelo Paulo Henrique Guimarães e pelo Sérgio Santos Rodrigues, eles têm a imensa responsabilidade de analisar aquelas propostas que serão colocadas à mesa. Então, uma vez colocados, eles irão escolher aquela que melhor atender os interesses do Cruzeiro. Agora, questão do lucro da empresa, se porventura, num futuro, é claro que nessa negociação terão cláusulas de proteção aí a investimentos dentro do futebol profissional. Mas eu sou dono, e se no futuro
E a gente não sabe, né, Everton, o que vai acontecer. Você não sabe se a empresa vai fazer uma boa gestão. Enfim, é uma incógnita e é muito prematuro você falar para o torcedor hoje, não, o Cruzeiro, a SAF vai chegar e em curto espaço de tempo o Cruzeiro vai ser pentacampeão brasileiro, heptacampeão da Copa do Brasil. É muito prematuro, então eu acho que as coisas têm que ser de passo a passo. O primeiro passo tem que ser dado agora, né, com a aprovação de até 90% no dia 17. As propostas chegarão à mesa daqueles que são responsáveis por decidir o futuro do Cruzeiro, e eu tenho que confiar, novamente eu volto com essa palavra, porque não tem esse tempo, porque não tem mais o que fazer. Nós temos que confiar naquelas pessoas que lá estão e que poderão sim mudar a história do Cruzeiro. Então o que vai acontecer depois é passo a passo, não tem como você prever agora e falar, o torcedor fica tranquilo que o Cruzeiro vai ser pentacampeão. Não tem. Eu não posso falar isso, eu seria leviano em dar uma declaração dessa aqui, a nível nacional, para iludir o torcedor. Não é, né? O torcedor do Cruzeiro é um torcedor ativo, né? Ele saiu da arquibancada e foi para o meio político. Hoje a torcida do Cruzeiro é muito ativa no meio político, isso é muito saudável. Então a torcedor sabe sim, o que né, muitos não sabem, mas buscam saber, é claro, tem que buscar saber. Que é a única solução hoje. Não tem jeito, a gente tem que partir para isso aí, Everton. Muito bem, Carlos Ferreira, muito obrigado por ter batido um papo conosco aqui. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Everton, só mais uma palavrinha, eu queria te conclamar aqui mais uma vez, todos os conselheiros, né, que saiam da sua casa, que percam esse tempo, é um tempo muito valioso, mas que vai mudar a história do Cruzeiro, que vote sim pela alienação até 90%, que o associado, que historicamente não vota, que vote, porque é muito importante que todos nós estejamos lá para aprovar essa mudança, essa alteração no estatuto. Eu conclamo aí que a torcida faça aí a sua festa e que no final todos nós sairemos vitoriosos, como é comum, né? Historicamente é comum o cruzeirense sair vitorioso, tá bom? Muito bem, tá. Eu agradeço aí agradeço a oportunidade, um grande abraço aí para vocês aí. Valeu então, Carlos Ferreira.